O nosso trabalho hoje, antes de tudo, né, eu acho que é importante nós colocarmos. Eu sou trabalhador de clínica, na verdade, eu sou engenheiro eletricista e trabalho na área de TI, de tecnologia da informação, trabalhando ali com rede de computadores. Tá? Eu não sou psicólogo, né? Eu vou falar uma série de questões aqui da área da psicologia, mas não sou psicólogo, tá bom? Eu acho que um disclaimer eu sempre... para a gente poder trabalhar hoje, então, conteúdos que são do livro de Joana de Ângeles, o livro Conflitos Existenciais. Para mim, é um dos melhores livros da Joana. Quem ainda não leu, vale a pena pegar para ler, e Joana não adianta a gente saber, né? É necessário que estude esse livro em minúcias, porque o livro é riquíssimo e pode trazer aí muitas informações para o nosso dia a dia. Muito bem. Então, antes de começar, Joana, eu vou ter que buscar alguns conceitos de Jung para a gente poder trabalhar. Joana, o tempo inteiro, ela vai tocar na questão de self e de ego. Então, para que a gente possa fazer um alinhamento inicial, vamos trazer aqui alguns conceitos, tanto do ego quanto do self, ali trazendo para a gente essa estrutura da mente civil. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, o Jung vai colocar para a gente o seguinte: a nossa mente é uma estrutura, e ela é formada, então, por uma série de partes que fazem tanto a nossa relação com o mundo exterior, quanto também com o nosso mundo interior. É interessante que quando a gente coloca essa parte, mundo interior e mundo exterior, quem faz essa interface, essa conversa entre uma coisa e outra, é o próprio ego. Então, o ego é aquele que vai pegar e olhar o que tem ali no mundo exterior. O que ele precisa mostrar nesse mundo exterior. E ele vai fazendo essa verificação e ele, de tempos em tempos, recebe informações lá do nosso mundo interior, também chamado de inconsciente. Tá? Então, esse ego aqui, ele é o cara que vai fazer a comunicação entre o inconsciente e a consciência. Esse é o cara. O grande problema do ego é que ele fica o tempo inteiro em busca de prazer e ele quer sempre afastar a dor. Ele não quer sentir dor. Quem de nós gosta de sentir dor? Ele também? Não? Então, olha só, se eu não gosto de sentir dor, o ego é essa, da estrutura da nossa mente, que não quer sentir dor, ele vai fugir da dor de todo jeito. Em compensação, ele quer buscar o prazer. O grande problema do ego é que ele vai captando informações e essas informações que ele capta, às vezes, elas não fazem parte de um todo. É só uma parcela. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram quantos carros tinham aqui na frente? Na hora que vocês entraram? Alguém consegue lembrar? Não? Quantidade de botão, mas vocês dizem mais do que tantos e menos do que tantos. Olha que interessante. Se a gente fizer uma terapia de vivências passadas, levar vocês para o instante onde vocês entraram aqui, vocês vão me falar quantos carros tinham, qual era o carro, a sequência dos carros, vocês vão falar disso tudo. Mas só que a gente tem consciência disso aqui agora? Não. E o ego, ele só tem essa informação que ele tem consciência. Então, o grande problema é esse, porque ele não tem informação do corpo.
E aí, às vezes, com aquele pouquinho de informação que ele conseguiu captar, ele quer fazer, então, definir qual é a nossa norma de conduta, quer estabelecer, então, como que o Paulo agora, diante de uma situação, ele vai se comportar. E isso, às vezes, é extremamente problemático. Por quê? Se eu não tenho a informação do todo, eu posso ser levado a conclusões que não estão igualadas. E isso que acontece com a gente o tempo inteiro. É por isso que dentro de cada um de nós existe também, esse aqui é o cara, o self. Então, o self é essa nossa porção de vida. A tal ponto que Joana de Ângeles vai falar que ele é o nosso Deus interno. Ele faz contato com o nosso médico interno e faz, inclusive, que nós consigamos. Eu não fico, por exemplo, quando eu gosto dele, eu não fico pensando assim. Vai, meu sangue agora, ele vai começar a aglutinar aqui. Eu não fico pensando nisso. Eu não fico pensando agora, a minha pele ela vai se restaurar. A gente não pensa nada disso. Esse médico interno, ele está atuando. E esse médico interno, ele é regido por esse nosso Deus. Então, eu não preciso ter consciência disso para que isso aconteça. A gente, quando almoça, não fica pensando assim, nossa, agora eu tenho que digerir esse alimento. E o meu organismo precisa tirar os nutrientes do alimento. Eu não penso nada disso, simplesmente é esse cara aqui que está coordenando. O grande problema é que o ego, ele começa a olhar as situações e aquilo que ele não quer que as pessoas percebam, ele começa a jogar lá para dentro. Já viram? Há muitas coisas que nós queremos esconder até de nós mesmos. Quantas coisas que a gente acha feia em nós e que nós não gostaríamos de mostrar. E isso vai se tornando lá no nosso inconsciente uma outra estrutura que se chama sombra. Então, cada um de nós tem uma sombra dentro de nós. E que precisa de luz, ela precisa ser olhada, cuidada, acolhida, iluminada, para que nós possamos chegar aí à perfeição. Ok? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. O interessante do self também é que lá estão todos os nossos potenciais escondidos. Quer dizer, então, a senhora, qual é o nome da senhora? A dona Ângela, ela tem um potencial que ninguém ela conhece. Está dentro. Joana de Ângeles fala que nós precisamos olhar para dentro de nós e quando encontrarmos uma situação de desafio, que a gente busca enfrentá-la. Porque dentro de nós há um tesouro que nós desconhecemos. E aí a dona Ângela, quando ela começa a enfrentar aquele desafio, sabe aquela coisinha que vez por outra volta, e volta, e volta, e que a gente fica só querendo deixar de lado, não quer cuidar daquilo? Se a senhora começar a cuidar daquilo, vai ver que dentro da senhora tem um potencial infinito. Então, às vezes é hora de começar a olhar. Às vezes é hora de desenvolver a coragem para olhar cada uma dessas situações. Ok? Vamos, então, trabalhar um pouquinho as nossas emoções. Se nós formos olhar os teóricos, muitos vão falar, as emoções básicas são 4, são 5, são 8, são 14. Não interessa quantas são. O mais importante é a gente entender que a emoção é um mecanismo que existe dentro de nós. Por exemplo, a emoção do medo, ela me protege. Se eu não tivesse medo, eu ia atravessar uma rua sem olhar para os lados. Então, a emoção do medo, ela me convida ao autocuidado. E ela é essencial para mim. A emoção da tristeza, ela me leva à introspecção. O grande problema é que, às vezes, a gente olha para essas emoções e começa a pensar, nossa, o medo é muito ruim. A tristeza é muito ruim.
Mas se eu não olhar para a tristeza, se eu não acolher essa tristeza, já viram, às vezes a gente chega no centro espírita e aí uma pessoa chega e fala, nossa, hoje eu estou muito triste. Aí a gente bate no ombro dela, que isso? Não fica assim, não. Alegria, pensa em algo bom, pensa em algo bacana, e a gente tenta projetar a pessoa. É isso que a gente faz. Só que isso não é o ideal para a gente. Porque nós estamos tirando a oportunidade da pessoa que, naquele momento, ela está trazendo a tristeza de fazer uma auto. Quando eu estou triste, eu preciso olhar para a tristeza. Eu preciso cuidar dessa tristeza. Não estou falando que eu vou fazer com que a tristeza cresça, mas eu tenho que ter um olhar para ela, porque ela está me dizendo alguma coisa. As nossas emoções vieram para nos dizer algo, para que a gente possa crescer. Se não fosse assim, Deus não ia criar as emoções. Então, a emoção da tristeza, ela vai me ajudar a olhar para dentro e a cuidar, então, dessas questões. Quem não vive, por exemplo, viveu uma determinada perda, foi um familiar que desencarnou, a perda de um relacionamento, seja, de repente, a perda de um emprego, uma perda financeira, viveu essa perda, mas não olhou para aquilo, não cuidou daquilo, tentou passar por cima daquilo, a gente só vai jogando para dentro, só vai jogando lá para o nosso inconsciente, é como uma panela de pressão. Mas cedo ou mais tarde, essa panela de pressão ela vai fazer uma pressão muito grande e a coisa vai sair. E muitas vezes, quando a pessoa não vivencia essas tristezas, não vivencia o luto, toda perda gera um luto, quando ela não vivencia isso, acaba que, quando passa lá na frente, por uma situação pequena, ela vai e se sente excluída. Passou eternidade. Então, assim, quantas pessoas, às vezes, na morte de um cachorro, para ela o mundo acabou. Por quê? Porque ela cuidou de outras tristezas. Não estamos reduzindo os cachorros, tá? Mas ela não cuidou de outras tristezas. E aí, quando acontece uma coisa, acabou para tudo. Então, toma muito cuidado, olhe para as suas emoções, perceba. A emoção da raiva, por exemplo, ela me ajuda a determinar limites. Quando as pessoas ultrapassam um determinado limite, a raiva vem. Então, ela é algo para mim auxiliar. Tá bom? Então, prestemos mais atenção. E a alegria é justamente aquela emoção que vai me ajudar a querer reproduzir aquilo, querer fazer de novo uma determinada coisa. Ok? Vamos lá. Só que existem dois grupos básicos, que são os grupos relacionados com as emoções. Eu tenho um primeiro grupo, que é aquele grupo das pessoas que têm a emoção saudável. É aquele grupo, então, que vai fazer, quando a emoção aparecer, é necessário, então, que eu ouça a emoção. É necessário que eu perceba o que ela está querendo me dizer. Lembrar que não é a emoção que dita a minha conduta, mas a emoção me ajuda a perceber as coisas e, em percebendo, eu vou definir qual será a minha conduta. Okay? Agora, tem um grupo 2, que é um grupo justamente daquele que tem a emoção adoecida. Como é que é uma pessoa com a emoção adoecida? O primeiro é aquele que está numa posição de centralidade, que a gente está chamando de rei. E às vezes a gente quer ser rei, né? Porque eu quero ser ouvido, eu quero ser obedecido, aquilo que eu falar tem que ser lei, e isso a gente faz muitas vezes, e tem que tomar um cuidado muito, muito grande. Por quê? Porque eu começo a achar que tudo gira no meu entorno.
Então, tudo na vida, eu sou sempre daquilo ali. A tal ponto que quando eu sinto que não me obedeceram, que não me ouviram, que não fizeram aquilo que eu mandei, eu fico numa raiva. Só que não é aquela emoção de raiva que vem justamente para que eu possa identificar os limites. É uma raiva muito maior. Então, essa raiva adoecida, ela não serve para me orientar. Então, tome muito cuidado, porque essas emoções, quando elas começam a surgir dentro de nós, elas podem tomar um volume muito grande. É por isso que, às vezes, a gente vê determinados crimes, determinadas situações. Há um tempo atrás, passou na TV de um assassinato que ocorreu porque tinha um pessoal fazendo uma festa num condomínio de luxo em São Paulo. Aí o vizinho dele chegou lá, bateu na porta, na hora que abriu, ele deu um tiro. Porque estavam fazendo barulho, né? E ele já tinha pedido para não fazer barulho. Imagina o que acontece, então, na vida de um ser humano desse. Porque ele vai, por causa de uma coisa que ele faz, questão de segundos, ele complica toda a encarnação dele. Por quê? Porque não soube lidar com essas emoções. Hein? Muito bem. Nesse grupo, então, acaba que a gente deturpa demais as nossas emoções. E aí que eu tenho que tomar cuidado. Qual é o grupo que a gente está? Da emoção adoecida ou não? Parem para pensar. A grande questão é que há momentos onde a gente está nesse adoecimento. Há momentos onde a gente está com a nossa emoção saudável. É por isso que é importante estar sempre olhando, estar sempre reflexionando com relação a isso. Eu coloquei um outro, dentro ainda desse grupo de emoção adoecida, eu coloquei aquele que é bonzinho. Já viram como que há determinadas pessoas, tudo que você pensa, a pessoa está sempre ali, solícita e tudo, ela está fazendo aquilo. Agora, resta saber quem se coloca nessa postura, o porquê que ele faz isso. Porque, às vezes, esse que é o bonzinho, que nunca fala não e tudo, o que ele está querendo, na verdade, é esconder o lado feio dele. Eu tive que tomar um cuidado danado com isso. Será que a minha dificuldade de dizer não, por exemplo, ela não é baseada nesse meu medo de não me sentir querido? Nesse meu medo, né, das pessoas olharem para um lado meu que não é um lado bacana? Então, a gente tomar muito cuidado com essas questões. Ok? Gente, não quer dizer que toda pessoa que é boa, ela tem emoção desregulada. Tá bom? Então, só para a gente poder entender, porque eu, por exemplo, quando eu me avalio, eu percebo que eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. E às vezes eu fico pensando assim, por que eu tenho dificuldade de dizer não? Será alguma coisa da minha criação que eu, assim, para me sentir incluído, às vezes, né, eu fazia tudo aquilo que as pessoas queriam? Ou será que, de repente, eu quero projetar uma determinada imagem para que os outros achem que o Paulo é uma pessoa bacana? Entendeu? Então, tudo pode passar por uma imagem que eu quero colocar. Então, eu, às vezes, me policio justamente por causa disso. Se uma pessoa, há pouco tempo, uma pessoa veio e me pediu uma coisa, né, eu falei, olha, infelizmente, eu não posso atender. Aquilo, para mim, foi uma vitória tão grande, porque, para mim, o falar ou não é uma dificuldade. Então, olhe para você, preste atenção em você. O que você faz para as pessoas
Porque, às vezes, esses movimentos são movimentos de quem? Lembra lá do ego, que faz essa interface com o mundo externo? Então, são movimentos egóicos, né, que eu faço para poder projetar essa minha imagem. Para criar, então, uma determinada persona, né, uma determinada máscara, porque nós temos máscaras. No centro espírita, a gente é de um jeito. Basta olhar, né? Se tem uma pessoa que está no centro espírita, bem pisa no nosso pé, o que a gente fala? Ou de baixo é meu, é assim que a gente fala? No centro espírita? Não? Não é assim que a senhora fala, não? Eu acho que não é. Não? Como é que a gente fala? Ô, meu irmão, não tem problema, eu coloquei meu pé embaixo do seu. Então, a gente muda tudo isso. Mas vai lá na nossa casa, alguém pisar no nosso pé. A gente vai falar, olha, eu coloquei meu pé embaixo do seu. Então, nós temos uma máscara que nós utilizamos em casa. Nós temos uma máscara que nós utilizamos no trabalho. Nós temos uma que nós utilizamos no centro espírita. Certo? Então, assim, nós criamos essas máscaras, o ego, para que ele possa ser aceito, ele cria isso. Quer dizer, então, que a máscara é ruim? Não, a máscara me ajuda a viver em sociedade. O que eu tenho que tomar cuidado é quando eu me confundo com aquela persona, com aquela máscara que eu criei. Quantas pessoas lá que fazem sucesso, por exemplo, e ela cria uma máscara de estrela. De repente, ela se confunde com aquilo ali. E ela se torna aquilo ali. Manter-se numa determinada máscara, às vezes, gera uma dor muito grande. É por isso que nós vemos as pessoas de sucesso enchendo de álcool, enchendo de drogas, enchendo de sexo, justamente para poder procurar preencher um vazio que elas mesmas criaram. E aí é que vem os nossos conflitos. Então, olha só. O ego, ele consegue captar parte das informações. E aí, ele faz com que brote dentro de nós essas emoções. Entende como que muitas vezes nós não temos informação suficiente para chegar a uma determinada conclusão? Olha só a raiva que ela sentiu. Olha só como que ela se movimentou aí durante todo, né, o filme. E a gente tem que lembrar, né, que a raiva ela faz com que cada um de nós até endureça as nossas artérias. E Joana fala que quanto mais eu cultivo a raiva, eu vou me tornando cada vez mais irascível. Então, a raiva é como se eu estivesse reduzindo meu estopim. Então, às vezes, eu precisava de algo grande para eu poder sentir raiva. Na medida em que eu vou repetindo o comportamento, cada vez eu preciso de algo menor. E quando ela olha, que ela começa a identificar a situação e ela percebe o que ela estava fazendo, aí aquilo, né, que vem aqueles insights, né, vem aquelas ideias e pensa assim, poxa, realmente eu estou sendo agora. E aí, como diz meu pai, vem o bosticado de guarda-chuva na boca. Eu não sei muito bem como é que é bosticado de guarda-chuva, não. Mas tem bosticado de guarda-chuva. E aí, quando nós não olhamos para a situação e cuidamos dela, é quando ela está crescendo, a raiva começa a crescer. E a gente não olha e trabalha esse pensamento, nós vamos ver depois algumas formas de lidar com isso. Quando eu não trabalho, ela pode chegar em um ponto que se chama sequestro da vida. É quando eu já não sou mais racional.
No sequestro da amígdala, é assim, quando o cérebro ele começa a perceber que eu estou em perigo. E o perigo, seja bem-vindo, e o perigo pode ser um perigo real ou um perigo só imaginário. Para o cérebro, não faz diferença se ele está vivenciando aquilo ou se ele está imaginando aquilo. A questão é que quando eu vivencio isso e o cérebro percebe que eu não vou tomar nenhuma providência com relação a isso, ele vai e me sequestra. E aí eu faço coisas irracionais, coisas impensadas. Então eu tenho que tomar esse cuidado se eu não estou indo, subindo a minha emoção. E quando ela começa a subir, aí eu tenho que ter algo que segure essa emoção para ela não conseguir subir. Porque quando ela chegar no topo, aí eu já não tenho controle. Então, eu tenho que tomar o controle antes disso acontecer. Ok? Vamos pensar agora em alguns conflitos. O primeiro são os conflitos vindos lá da nossa infância. Se nós perguntarmos aos nossos pais, Dona Andy, a senhora acha que a senhora doou amor para a sua família? Tenho certeza. E é interessante que quando aí a gente vai olhar alguém da família, aí a família, não, eu acho que na minha educação faltou isso, isso e isso. Por que vai haver isso? Porque cada um tem uma forma de entender o amor. Cada um tem uma forma. Quando eu olho, por exemplo, para a educação do meu pai, com 8 anos de idade, ele sai de casa, vai para morar em outra cidade. Então, com 8 anos, ele tinha que lavar a roupa dele. Ele via a família 15 dias por ano, é quando ele podia ver a família. Então, o tempo que ele teve, né, com a família foi muito pequeno, né, nesse período da infância dele. Então, assim, quando eu olho a forma do meu pai expressar amor, ele se expressa em atos de serviço. Então, a linguagem de amor do meu pai é justamente o serviço. Então, quando meu pai quer dizer eu te amo, como que ele faz? Ele faz alguma coisa para a gente. Porque ele não aprendeu a expressão do amor de uma outra forma. Eu ficava, assim, incomodado quando, por exemplo, eu chegava na FEAC, eu abraçava todo mundo. Chegava e abraçava um, abraçava outro, né? Todo mundo sempre falava, nossa, é tão bom abraçar o tal. Aí eu chegava em casa e eu não abraçava, meu pai. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu preciso mudar essa realidade. Então eu chegava perto do meu pai e batia no ombro dele. Aí daí um pouquinho eu batia nas costas dele. Até que eu cheguei e abracei meu pai de lado. Até que nós nos abraçamos. Por quê? Ele não aprendeu esse movimento de expressão de amor. E às vezes nós reclamamos com os nossos pais justamente isso. Ah, não, meu pai não me ama. O seu pai te ama. A sua mãe te ama. Só que da forma como eles conseguem expressar o amor. E às vezes a gente gostaria, não, mas só para mim. Eu só identifico o amor. Eu só consigo ouvir essa linguagem se for da forma como eu gostaria. Nós trouxemos aqui que satisfaz a gente. Entendeu? Então, assim, é o ego falando, né? Olha, só serve se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Então, assim, e a gente faz muito isso. Né? O tempo inteiro, né, nós estamos pensando nas coisas e queremos que as coisas sejam sempre do nosso jeito.
mas o outro não está em condições de te entregar aquilo. E você está exigindo do outro que ele te entregue. Quantos problemas de relacionamento nós temos, quantas questões, né, que nós trazemos dentro de nós, de conflitos lá da nossa infância, justamente porque eu não recebi o amor da forma como eu gostaria de receber. Então, é hora da gente olhar, eu vou até passar aqui e voltar. Aqui nós temos as 5 linguagens do amor. Tá? É um livro, esse livro é um livro muito interessante. Nós temos palavras de afirmação, tem gente que gosta, né, de ouvir palavras carinhosas, elogios, né, palavras de afeto e tudo. Tem uns que preferem um tempo de qualidade. Então, aquele tempo que estão juntos, para que falem a mesma linguagem, tem que ser um tempo de qualidade. Tá? Tem gente que só identifica a linguagem do amor quando recebe presente. Então, é no presente que entende, nossa, fulano me ama. Pois é. Né? Então, assim, e às vezes, o presente não é o valor do presente. É o presente. É uma flor que a gente leva para outra pessoa. Não é pelo valor. Mas se a linguagem de amor daquela pessoa é o presente, então leve o presente. Vai ver o resultado que der. Tem gente como meu pai, de serviço. E eu vejo que eu tenho a mesma linguagem de amor que o meu pai com relação à minha família. Eu, antes de sair de casa, eu todo sábado lá em casa é dia de faxina, de lavar roupa, essas coisas. Antes de sair de casa, eu deixei a roupa da minha família todinha, dobradinha, e levei no quarto de cada um. É a forma que eu tenho de dizer para eles o quanto eu amo cada um deles. Entendeu? Porque a minha linguagem também é ato de serviço. Então, se nessa minha linguagem de ato de serviço eu quero demonstrar, eu vou fazer, eu vou tentar atender aquilo que eles precisam. Então, é essa busca de atendimento. Tá? Tenta identificar a sua. E tem gente que é pelo toque físico. Então, é o abraço, é o carinho, né? São as formas de identificar o amor. Bom, então, a gente precisa se cuidar para não exigir do outro que o outro demonstre o amor na sua linguagem. Como também, eu preciso me cuidar de identificar qual é a forma que o outro gosta de conversar o amor dele para que eu possa apresentar aquilo ali. Vai ver que o seu relacionamento, seja relacionamento de casal, seja relacionamento familiar, seja relacionamento no trabalho, pode modificar muito quando nós identificamos essas linguagens do amor. Tá? Então, assim, o meu pai e a minha mãe não podiam me oferecer aquilo que eles não aprenderam. E, às vezes, a gente vai carregando determinadas questões desde a nossa infância, e hoje nós olhamos para trás e queremos cobrar deles. Ah, não, faltou isso, faltou aquilo outro. Quando, em verdade, eu preciso olhar e pensar, nossa, eles fizeram o que eles podiam fazer de melhor. Então, eu fico pensando quantas vezes o meu pai deve ter ficado pensando se o dinheiro do mês ia dar para pagar tudo aquilo que era necessário para a família. E todos os dias ele ia para o trabalho, saía cedo, chegava à noitinha em casa, né? Aí ele. Para quê? Para trazer um recurso para a família. E às vezes a gente só olha para aquilo que faltou. E não olha para aquilo que ele deu, que ela deu. Entendeu? Então, esse nosso olhar para o que nos falta, sempre eu vou me entristecer.
Mas o meu olhar para aquilo que eles fizeram, para aquilo que eles contribuíram. Meu pai sempre falava para meu filho, herança a gente não vai poder deixar. Então, o que eu posso fazer com vocês é dar estudo. Então, aproveite o quanto mais. É assim que ele me falava. Que a herança que ele ia deixar para cada um de nós era o Espírito. Então, assim, a gente aproveitando isso hoje, eu tenho condições de manter a minha família. Então, assim, né, a gente vai fazendo, vai vendo o que eles conseguiram fazer até então para nós. Ok? Então, lembrem de olhar para aquilo que fizeram e não para aquilo que faltou. Há só um detalhe. Então, se eu tenho uma criança interna, e todos nós temos essa criança interna, onde houve falhas, onde houve faltas, eu, ao invés de ficar pensando assim, não, eu sou assim, porque lá no passado, né, eu vivenciei uma determinada situação extremamente traumática. Ou eu sou assim porque meu pai fez isso e isso comigo quando eu era criança. A psicologia mostra, né, para a gente que nós podemos hoje cuidar dessa nossa criança interna. Olhar para ela, acolher essa criança, conversar com ela. No final da apresentação, eu acho que nessa apresentação eu deixei. Se não tiver, eu depois mando. Tem uma carta à nossa criança interior, que é uma conversa nossa. Então, por exemplo, pegar o Paulo adulto conversando com o Paulo criança. E nessa conversa, eu começar a imaginar que eu estou conversando comigo pequeno e acolhendo o Paulo nos momentos onde ele teve medo, nos momentos onde o Paulo sentiu tristeza, sentiu dor por alguma situação que não foi boa, e acolhendo esse Paulo. E conversando com ele, falando para ele, olha, agora, naquele tempo, você não tinha luz, mas agora nós estamos juntos. Nós podemos vencer esse momento de desafio. E quando eu consigo acolher, recuperar essa minha criança interna, eu agora, adulto, eu vou me sentir junto. Então, todos os traumas vivenciados, eles podem ser diluídos com esse movimento que nós fazemos. Então, ao invés de ficar cobrando o outro, eu posso agora dar aquilo que eu não tive. Eu posso agora dar o carinho que, às vezes, eu achava que eu tinha um direito e que o outro não pôde me dar. Eu posso acolher agora o Paulo que sente essa dor. O Paulo criança, que sente essa dor. E agora, juntos, a gente pode mudar isso. Quando nós fazemos esse movimento, nós curamos nossa criança interna. Quando nós fazemos esse movimento, é como que ela sentisse assim, vem cá, vem no meu colo agora. E aí a gente dá aquilo que nós não tivemos. Ofereça para ela todo esse recurso que você hoje tem para que ela possa se sentir protegida. Ok? Muito bem. Só que há casos, né, onde nós sabemos que há pais que realmente pisam muito na bola. E aí, buscando lá em Livro dos Espíritos, na questão 891, Kardec vai questionar exatamente essa situação. Ele vai falar que, estando na natureza o amor materno, como que há mães que odeiam os filhos e não amam desde a infância. Olha a resposta do Espírito de verdade. Às vezes, é uma prova que o Espírito do Filho escolheu. Então, o filho escolhe vir numa família onde ele sabia que ia ter dificuldade com a mãe e com o pai. Então, é uma escolha dele vir nessa situação.
ou é uma expiação se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou um mau filho noutra existência. Então, vem com essa expiação porque não soube valorizar a condição que teve no passado. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Então, é um espírito realmente, e não é um espírito bom. E anima, então, aquela mãe. Okay? Só que olha um detalhe. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. Então, assim, a mãe vai colher os frutos que ela plantou. E agora, olha a parte do filho. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que há de enfrentar. Então, olha como o espírito de verdade, ele então encerra a questão. Então, se vivenciou um momento onde realmente reencarnou, veio o Chico e a madrasta dele. O que fazia com ele? Ela pegava, fincava gato na barriga dele, né? E o Chico, ele não assume aquela máscara de bonzinho. O Chico é bom. É diferente, né, gente? Certo? Então, assim, e às vezes o Chico chorava e a mãe dele aparecia para ele. E falava, meu filho, acalme-se. Então, assim, o Chico, a madrasta dele exigia que o Chico lambesse a ferida do irmão dele, né? Então, o Chico ficava ali lambendo. Era uma ferida, né? Então, ficava aquela coisa exposta e o Chico tinha que lamber para poder limpar a ferida do irmão adotivo dele. Então, olha a situação que ele vivenciou. Como fica essa criança interna dele? Será que o Chico traz, então, algum transtorno, algum conflito dentro dele por causa dessas situações? O que vocês acham? Ele levou para a vida adulta esse transtorno ou não? Acredito que sim. Deve ter levado? Mas ele levou, superou, né? Ele passou pela situação, não precisa. Ele passa pela situação. A grande questão é que o Chico, ele tinha um ego. Quando a gente fala no ego do Chico, nós estamos falando de um ego muito saudável. E o ego saudável, ele consegue se posicionar diante da vida, ele consegue se colocar na posição dele, nem mais nem menos. O ego saudável, ele consegue se enxergar onde ele está nessa escada da evolução. E o ego saudável consegue perceber aquilo que às vezes lhe acontece, que é exatamente para poder tirar o melhor de tudo. A gente vai falar um pouquinho mais nas situações que estão nos acontecendo. Tá? Mas então o Chico, ele consegue enxergar isso aqui. Nós só trazemos o transtorno quando nós queremos pegar aquela situação e jogar, nossa, eu não quero nem ver isso. Eu não quero nem me relacionar com isso, e eu vou jogando para o meu inconsciente. É como se eu varresse a minha casa, levantasse o tapete e jogasse tudo lá para debaixo do tapete. Eu deixo. A grande questão é que quando eu levantar o tapete e vou me ventar um pouquinho, vai subir poeira para todo mundo. É aquele problema para nós. Diga. Quer dizer que o Chico passou pela situação, mas resolveu a situação. Ele consegue resolver. Para ele não precisa. Entende isso? A grande questão, por que a gente carrega tanta praga? E às vezes parece que o mundo, né, parece que a nossa encarnação está tão pesada. É porque a gente não consegue ir se resolvendo. Normalmente nós fugimos das situações, a gente não encara as situações.
E aí, a gente incorpora o coitadinho. Lembra do Jerônimo Mendonça? Quando ele incorporou o coitadinho, o que aconteceu com ele? Ele começa com uma hemorragia, uma coisa, né? E já tinham falado para ele, olha, Jerônimo, você vai desencarnar mesmo, né? E aí eles levam para que o Chico pudesse olhar o Jerônimo para despedir do Jerônimo Mendonça. Vocês lembram dessa passagem? É lindo isso. O Chico ainda chega na frente do Jerônimo, né, e fala, nossa, Jerônimo está igual uma flor, né? Porque ele estava todo vermelho, o lençol dele todo vermelho de sangue. Os médicos já tinham desenganado o Jerônimo. E aí o Chico explica ao Jerônimo, olha, você está nessa situação, porque você assumiu aí essa máscara do ego de coitadinho. Você começou a sentir pena de você mesmo. Porque todo mundo que passava e olhava para você e falava, nossa, coitado dele, deitado na cama. Nossa, coitado, não pode se mover. Nossa, coitado, tem que usar um saco de 30 quilos, às vezes, sobre o abdômen. Tal a dor que ele sentia, e ele começa a perceber isso tudo e pensar, nossa, realmente eu sou um pobre coitado. E quando ele assume essa máscara do coitadinho, essa persona do coitadinho, começa, então, o corpo dele começa a se sentir coitadinho. E o corpo dele também se entrega. E aí o Chico vem e faz, a energia do Chico faz, então, com que a hemorragia do Jerônimo parasse. E ele ainda vai viver mais anos aí, difundido o Evangelho. Então, assim, aquele homem, aquele gigante deitado, no momento de fragilidade, ele assume uma determinada máscara, e aquela máscara, ele acha que ele é Deus. Então, vira a identidade dele. Quantas vezes nós fazemos isso, nós utilizamos determinados recursos, porque a vida é cheia de recursos. Às vezes eu estou triste, aí o que ele faz? Vou comer um chocolate. Né? Tem gente que se identifica. Eu estou triste, eu vou comer um chocolate. Né? Aí vai lá e pega o chocolate. Vai e come, nossa, que beleza, fiquei feliz. Né? Você está feliz? Né? Porque a gente fica feliz, sabe? Isso é um recurso que a pessoa usa. Aí ela vai e fica triste de novo. Ficou triste de novo, o que faz? Tem chocolate. Aí busca outro chocolate. Come outro chocolate. E aquilo vai se sedimentando nela, de tal forma que sempre tristeza, chocolate, tristeza, chocolate, tristeza, chocolate. Daqui um pouquinho, é chocolate. Daqui um pouquinho, qualquer coisa. Eu conheço uma pessoa que eu chegava de manhã na casa da pessoa, ela estava comendo chocolate. E aquele chocolate confeiteiro, aquelas barras que eram comendo chocolate. Por quê? Porque era o recurso utilizado nos momentos de desafio. Aí toda vez achava que aquele recurso aqui era a solução. Mas isso nada mais é do que uma fuga. Nós estamos fugindo do enfrentamento da situação. Lembrando que Joana fala, olha, enfrenta, encara, olha isso no olho e assuma que você tem um recurso suficiente. Por quê? Porque se há um céu, se há um Deus interno dentro de cada um de nós, e esse Deus interno liberou de repente essa questão nossa, para que a gente pudesse vivenciar naquele momento, é porque dentro de cada um de nós existe um recurso para poder fazer. Então, eu preciso olhar para a situação e pensar, gente, o recurso está. Eu posso não estar percebendo qual é o recurso aqui dentro de mim, mas eu preciso dar um passo à frente. Porque se eu ficar dando só passos atrás e utilizando outros recursos de fuga, eu encontro normalmente aquele desafio de novo, mais aquilo que eu criei com aquela minha vida. Ok?
Então, vamos ver a questão da fuga. Aqui eu estou trazendo fugas psicológicas, se eu não me engano, é o primeiro capítulo do livro Conflitos Existenciais. Então, toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Vida e movimento. Então, Joana nos convida, ela fala, olha, com relação ao corpo, é necessário um movimento. Faça exercícios, busque se movimentar. Tem um documentário muito interessante no Netflix, que é Viver até os 100 anos. Muito bacana. É de um homem que, antigamente, ele deu a volta ao mundo de bicicleta. Então, ele falou, olha, eu já dei a volta ao mundo de bicicleta. Ele colocava 2 bolsas na lateral da bicicleta e ia pedalando. Pedalava. Claro, né, que quando era um mar, ele atravessava ou de avião ou navio, né, e depois chegou na terra de novo só bicicleta. Ele deu essa volta. E agora ele pensou que precisava fazer algo que fosse útil para a humanidade. Que ele fez um negócio que foi muito bom para ele, mas que não trouxe retorno para a humanidade. E aí, ele, nessa função de utilidade, ele pensou, eu vou identificar as zonas azuis. Ele chamou de zonas azuis os locais onde tinham pessoas com mais de 100 anos. E aí, ele queria identificar como as pessoas conseguiam viver até 100 anos. E o que ele encontrou, principalmente, é que as pessoas se movimentavam na Sardenha, por exemplo, é uma ilha, e tudo as pessoas tinham que subir morro. Para fazer qualquer coisa nas vilas delas, elas tinham que subir morro. E ele identificou que as pessoas que tinham mais idade eram justamente aquelas que caminhavam mais e que subiam mais morro. Então, assim, Joana nos convida a esse movimento. Nós precisamos fazer o movimento do corpo, e há estudos que dizem que nós envelhecemos muito mais rapidamente quando nós paramos de caminhar. Então, assim, eu já falei para vocês, né? O último estudo eu falei com vocês que a minha programação reencarnatória são 120 anos trabalhando lúcido. Essa é a minha programação. Eu tenho dela até hoje. Entendeu? Então, eu vou até 100 anos lúcido trabalhando. Eu vou morrer, vou desencarnar igual um passarinho, não uma pedrada. Eu vou desencarnar igual um passarinho. O passarinho está ali cantando, de repente ele toma, você vai olhar o que aconteceu. Morreu. Então, assim, o passarinho, ele desencarna ali, trabalhando até o fim. E assim que é a minha programação. Só que para isso eu tenho que estar em movimento. Então, hoje de manhã, toda manhã, eu acordo em torno de 5h30, por aí eu saio para correr, aí volto, faço as minhas leituras para poder prosseguir a minha vida. Porque eu preciso de movimento, eu preciso, então, movimento do corpo e movimento da mente. O movimento da mente se chama reflexão. Espírita sem reflexão, nós perdemos muito. A gente precisa olhar para ele. Teve uma situação, olhe para a sua reação, veja o que você está fazendo com você mesmo. Tomar muito cuidado com isso. Então, a Joana fala, olha, quando nós enfrentamos resistências morais desconhecidas, são acionadas e recursos ignorantes aparecem. É isso que vai acontecer com você. Quando você começar a enfrentar a situação, ao invés de fugir em frente, vai ver aqui recursos que você não sabia que tinha. Já viram como que é uma mãe para poder proteger um filho?
Há um tempo, né, passou na TV uma mãe que levantou um carro para tirar o filho de debaixo do carro. Se a gente for pensar, será que aquela mulher ela tinha força para poder levantar o carro? Que ela soubesse? Não tinha. Mas quando, numa situação que ela vê o seu filho em perigo, ela tem a força ali. Então, ela consegue levantar aquele carro para poder tirar o filho de lá. Uma situação dessa de Uma situação de não enfrentar, de não enfrentar a carro. Esse é o problema. Por quê? Porque quando eu não enfrento, ou eu vou desenvolver um mecanismo automático para que eu, pelo menos, tente esquecer, tá? Ou então eu vou só jogando para dentro e deixando aquilo ali fermentando dentro de mim. Mas, de qualquer forma, mesmo que eu esqueça, olha quando a pessoa começa um processo de terapia, ela começa a se lembrar de coisas que o ego tinha trabalhado para que ela se esquecesse. Porque o ego ele não quer essa dor. Ele quer justamente, não, dor eu não quero, deixa isso para lá. E quando a gente vai deixando, vai ter uma hora que nós vamos ter que pagar o preço disso. Então, vem o adoecimento, vem as crises de ansiedade, vem as crises de depressão, vem uma crise de pânico. Então, isso aparece de alguma forma. Quando eu não olho para aquela emoção, quando eu não cuido daquelas situações, a vida, e ela é muito mais sábia do que o ego. Então, essa minha natureza divina, que é muito mais sábia, ela vai saber que mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ser colocado. E aí, o que o corpo faz? O corpo, ele somatiza. Ele, então, vai pegar aquele conflito que era uma questão psicológica e ele, então, imprime no corpo para que eu comece a olhar. Porque se eu não olho com os avisos que ele está me dando, né, se eu não for olhar, ele vai ter que imprimir isso mais forte. E como que ele imprime a doença. Ele a doença. E aí, aquele tempo que eu não tive para poder olhar aquela situação, eu agora vou ter que empreender tempo para que eu possa cuidar dessa situação. Entende isso? Então, o que é melhor? Enfrentar. É olhar, é cuidar, é acolher. Sem medo. Sem medo. Gente, se a situação pensa, Deus está olhando por você, está cuidando de você. E se ele permitiu você vivenciar aquilo, é porque existem recursos de superação. Porque se não existisse, Deus permitisse, Deus seria justo conosco. Entende isso? E nós sabemos que a base de Deus é justiça e amor. É misericórdia, né? E essa bondade infinita. Então, isso é a base de Deus. Então, se ele permite, é porque tem recurso. Se ele permite, é porque a gente vai dar um passo à frente. Então, olhar, cuidar. É assim que a gente precisa fazer. Porque quando, por uma ou outra razão, eu resolvo pela acomodação, eu vou diminuir a minha energia vitalizadora e a minha existência empobrece. Então, é esse olhar que eu preciso. Ok? Vamos pensar, então, no vazio existencial. Lá na questão 132, nós vemos que há dois objetivos básicos para a nossa reencarnação. A resposta é grande, tá, gente? Eu só coloquei aí os dois principais. Primeiro, Deus vai permitir a nossa reencarnação para a gente chegar à perfeição. Então, esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo
Colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Quer dizer, então, o quê? Que a sua vida, sua encarnação, tem um propósito de vida. Você tem um propósito que somente você, ninguém mais, pode fazer. Então, Deus te coloca numa situação onde Ele tem um plano para você. Onde você tem um propósito de vida. E, normalmente, o que é o vazio existencial? É quando eu fujo do meu propósito. Quando eu não quero, então, abraçar aquele propósito estabelecido por Deus, e é por isso que a gente faz essas crises, né? Gera essas doenças para nós, porque eu fujo tanto. Eu vi, tem um amigo espírita, para vocês terem uma base, quando ele vinha em Juiz de Fora, todo o movimento espírita ficava no entorno dele. E ele veio com um propósito de difusão, sem ter uma pessoa nessa encarnação ao lado dele. Então, era alguém que não iria casar nessa encarnação. Só que ele começou a achar que o desafio da solidão, essa solidão afetiva, estava muito grande. E ele, então, resolve forçar a barra e ele se casa. Ele se apagou totalmente. Hoje, o movimento espírita nem sequer fala dele. E ele hoje mora em Juiz de Fora. Olha como que são. Ele cortou as conexões dele todas com o movimento espírita. Então, olha só como as coisas acontecem quando a gente se desvincula do nosso propósito. Ele tem como reaver isso? Tem. Porque o nosso propósito ele pode ser mudado, sim, durante a nossa encarnação. Mas é necessário a gente agora fazer de novo a nossa reconexão com Deus. E é isso, né? A gente pede a Deus para ajudá-lo nessa reconexão. Ele morava no norte do país. Ele saía do norte do país e vinha até Juiz de Fora. Saía do norte do país e ia nordeste, sul, centro-oeste, e rodava o Brasil. Hoje o movimento espírita não fala mais. Mas, é uma coisa, né, que a gente vê como o nosso propósito é algo muito forte. Então, no vazio existencial, a grande questão é que nós não aprendemos a nos trabalhar interiormente. O grande movimento que a gente faz de fuga é de anestesiamento. Como é que eu me anestesio? Eu me anestesio quando eu paro de olhar para dentro e eu começo a olhar só para fora. Então, eu vou me anestesiar na bebida. Eu vou me anestesiar nas festas. Eu vou me anestesiar nas viagens. Já viram aquela pessoa que não consegue ficar parada? Aí ela vai e marca uma determinada viagem. Eu vou viajar para tal local. Aí ela vai. Quando ela volta, ela já volta programando a próxima. Porque ela não tem condições de ficar parada e olhar para ela mesma. E ela já programa a próxima. E ela tem que viver isso. Por quê? Porque nesse anestesiamento, pelo menos naquele momento, ela tem um momento de alegria. É a falta do olhar para dentro. E a gente, muitas vezes, faz esse movimento de anestesiamento. Já viram? Tem muita gente que se anestesia na compra. Tem gente que se anestesia no exercício físico. As pessoas começam a cultuar o próprio corpo. E vivem, às vezes, 4, 5 horas de academia num dia. Para quê? Justamente porque ter um corpo por fora tem que ser o mais extraordinário possível. Por quê? Porque por dentro não quer olhar. Porque não está bonito. E aí, sem olhar para dentro, a gente se perde no mundo externo.
Quantos vão para as compras? Porque na compra é uma beleza, né? Vai lá, compra as coisas, aí fica feliz. Aí começa a ficar triste, é o que faz? Volta para a compra. E aí vai se anestesiando. Aí a Joana fala, olha, qual que é a solução, então? A solução se chama autoconsciência. É por isso, né, que eu tenho que ter autoconsciência. Eu tenho que saber o que está passando aqui no Paulo. E ela fala, olha, a autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos, propiciando a libertação de tudo quanto nos une ao passado. A mãe arbitrária, o pai negligente, as situações penosas. Então, tudo eu consigo resolver desenvolvendo a autoconsciência. Então, é essa autopercepção, é esse olhar para dentro que a gente precisa desenvolver. E aqui nós vemos que nós precisamos descobrir a finalidade da nossa existência. E a Joana encerra, então, falando que a perda do sim, do céu, né? No entanto, pode ser resolvida mediante a mudança de atitude racional e emocional com a oportunidade existencial. Então, eu preciso começar a olhar a vida de forma diferente. Então, assim, esse vazio que sentia, ele pode agora ser preenchido quando eu observo a minha vida de fora. Tem um capítulo no Conflitos Existenciais que chama Neurastenia. No Neurastenia, Joana vai falar para a gente que neurastenia é aquele cansaço. Tem pessoas que, assim, para desenvolver qualquer tarefa, ela já está cansada, ela não tem energia para nada. E tudo parece ter um peso para ela muito maior que teria para as outras pessoas. E na neurastenia, a Joana fala, olha, o que importa não é o volume de trabalho que você faz, mas como você realiza a sua tarefa. Qual é a sua motivação? Quais são as conversações que você tem? Então, muitas vezes, aquele trabalho que para a gente é chato, se eu puder mudar a minha atitude racional e emocional diante dele, eu posso modificar a forma como eu me olho. E quando eu faço isso, eu posso reduzir muito o gasto de energia. E aquele trabalho, ele começa a ser até agradável. Aí, ele é saudável. Entendi? Então, aquela coisa que eu não gosto de fazer, comece a olhar de forma diferente. Lembra daquela ideia do homem que estava carregando as pedras? E aí chegaram, né, e falaram para ele, nossa, você fica aí o dia inteiro carregando pedra? Que trabalho é esse? Ele falou, opa, eu não estou carregando pedra, eu estou construindo uma catedral. Olha a diferença. O trabalho é o mesmo, mas só que a visão, a forma como ele enxerga é diferente. E quando ele enxerga de forma diferente, esse trabalho ele muda para ele. Então, aquele trabalho que você não gostaria de fazer, mas que tem que fazer, pegue de forma diferente, pense nele de forma diferente, mude a sua atitude racional e emocional diante dele e faça. Faça da melhor forma que você puder fazer. E quando a gente sai daquele feijão com arroz e começa a fazer algo melhor, a gente vai ver que, nossa, como é bom fazer isso. Então, é a forma de encarar. A Joana já nos ensina. Aqui no capítulo Coragem, ela vai definir a autoconsciência para a gente. Porque ela fala que a autoconsciência é ela que vai nos ajudar a compreender que é necessário discernir para acertar, insistir para chegar ao êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar e repetir a experiência.
É interessante que às vezes a gente erra e fica brigado com aquilo ali, né? Ou erra e fala, não, eu não vou fazer mais isso aqui porque eu errei. Ou erra e se culpa por causa disso. Quando, na verdade, Joana fala lá no livro Vida Feliz, que o método de tentativa, erro e acerto é o método mais comum de aprendizado do ser humano. Então, assim, o erro, ele é natural. Mateus Fernandes Fraga, o espírito que dirige a FEAC, ele diz que errar é humano. Permanecer no erro é falta de amor próprio. A gente fala que é por isso, né? Então, ele fala que é falta, porque ele é mais evoluído que a gente, né? Aí é falta de amor próprio. Mas por que isso? Porque quando eu não estou, a Joana fala, quando você não se predispõe a reencetar a tarefa. Joana tem uns verbos, né? A realizar de novo aquela tarefa. Quando você não se predispõe a isso, você não merece o resultado positivo. Então, assim, errou, faz de novo. Errou, ao invés de carregar a culpa porque eu errei, repara de uma vez. Porque, às vezes, a gente tem essa ideia, né? Não, eu aprendi lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, fala que, olha, tem o erro, aí vem o arrependimento, depois vem a expiação e depois vem a reparação. E a gente aprendeu isso. Né? Então, eu erro, eu me arrependo do erro, aí eu peno por causa do erro, e depois, se eu reparo, eu faço bem naqueles que eu fiz o mal. Mas precisa passar por todos os passos. Eu errei, eu me arrependo do erro e eu reparo. Para que eu tenho que expiar? Eu só expio se eu não encaro a vida de forma proativa. Eu só expio porque eu quero me colocar na passividade da culpa. E a Joana fala lá no livro O Encontro com a Saúde e a Paz, ela fala que muitas das vezes nós nos autocondenamos no movimento escapista para que eu não enfrente a situação. Então, é preferível para mim me condenar, é preferível para mim trazer a culpa e ficar ali me culpando, me martirizando, para que eu não faça a reparação. Então, quer dizer que eu não preciso expiar. Eu não preciso sofrer por aquele erro meu. O que eu tenho que fazer é me arrependo e busco reparar. E busco refazer aquilo ali. Olha, essa coisa que eu falei, eu fui muito infeliz na minha fala. Me desculpe por causa disso. E veja quais são os danos gerados pela sua ação e haja. Porque não há necessidade de carregar culpa. E a gente carrega. E por isso eu estou cheio de conflitos. E eu olho a minha vida e percebo, nossa, como é necessário. Mas será que é necessário ser? Será que Deus colocou cada um de nós reencarnados para a gente poder sofrer? Para a gente sentir dor, sofrer? É para isso? A nossa vida é para crescimento. E às vezes a gente tem essa ideia, não, olha, errou, tem que pagar. E a vida não é dessa forma. Errou, Deus dá nova oportunidade. E quando olhamos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a maior parte das coisas nós escolhemos. Então, se eu escolho, e olha que interessante, Deus vai me dar, eu errei numa determinada encarnação, eu vou reencarnar, estou preparando a minha reencarnação. Deus vai me dar uma nova oportunidade para eu encontrar justamente aquela situação. E muitas das vezes nós escolhemos sofrer aquilo que nós fizemos. Por quê? Quando eu vivencio isso, eu vejo o quão doloroso foi aquilo que eu fiz. E dessa percepção, eu consigo um nível de aprendizado.
Então, a nossa vida não é para sofrer. A nossa vida são novas oportunidades e eu posso aproveitar a oportunidade. Vai depender das escolhas que eu fizer. Vai depender do esforço que eu estou pronto para poder empreender. Então, essa é a nossa questão. A perder a ingenuidade para adquirir a maturidade, que é essa maturidade psicológica que nós precisamos desenvolver. A vivenciar decepções que nascem nas ilusões para compreender a realidade. Mantendo a coragem de não desanimar nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. É o sentir pena. É quando eu começo a sentir pena. É isso que eu não posso. Okay? Pelo tempo que nós temos, vamos precisar acelerar. Muito bem, aqui a ansiedade. Eu acho que todos nós conhecemos o que é ansiedade. Né? Ansiedade é algo natural para a gente. Né? A gente vivencia momentos de ansiedade, às vezes, muito grandes. E a grande questão é que a Joana vem colocando para a gente que esses momentos de ansiedade que o self vai exteriorizar para nós, é a exteriorização das inquietações e culpas que necessitam ser liberadas mediante catarse pelo sofrimento reparado. É por isso que nós colocamos ali, e se o self libera essa ansiedade em nós, é porque a gente tem condições de superar isso. Então, eu tenho que agora começar a olhar qual é a forma de superação. O que eu posso fazer efetivamente para poder manejar essa ansiedade? Então, é isso que eu preciso aprender. A Joana fala, então, que a terapêutica libertadora da ansiedade vai iniciar na racionalização do tormento. Então, eu meditar sobre aquilo que está me gerando ansiedade. Agora, lembrem-se que há uma diferença muito grande no pensar e ruminar. Tem gente que fica ruminando aquilo ali. Já viram, né? Como é que é a vaca, né? A vaca, ela vai lá, come o capim. E depois, ela vai ali, comer o capim embora. Depois, ele volta para ela mastigar aquilo de novo. Deve ser delicioso, né? Pois é. E aí ela volta e mastiga, e às vezes a gente fica fazendo isso com nós pensamos. Na ruminação, eu penso assim, quanto mais eu pensar, eu vou chegar a uma solução. Eu só vou aumentando o meu nível de ansiedade. Então, eu tenho que determinar chegou um pensamento que está me gerando ansiedade. Estabeleça um tempo para você pensar. Por que ele está vindo? O que ele está querendo me mostrar? Então, olha para isso e tenta identificar. Passou isso, deixa ele de lado. Você não vai ficar ruminando igual uma vaca, né? Aquele pensamento. Deixa ele, olha. Agora, já viram como que é? Quando a gente não pensa nas coisas, aí você dorme, quando chega lá pelas 3 da manhã, a sua mente vai e bate e fala assim, opa, acorda aí. E você acorda. Aí ela começa a mandar os pensamentos para você. Aí vem um pensamento, aí você pensa. Aí você rola na cama, você vira de lado, você vira do outro, fica igual o bicho, né? Aí você vira de lado, vira do outro, nem fica ali o tempo. Então, quando nós estamos fazendo isso, é porque eu não estou dando atenção às minhas questões durante o estado de vigília. E aí, a irmã insônia, ela precisa aparecer para que eu possa dar atenção. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, durante o dia, pensar nas coisas. Reflexionar. Quais são os desafios? A Joana fala, olha, racionaliza o seu tormento.
trabalhando mediante a reflexão, não a dominação, e a adoção do otimismo. Não é adoção do otimismo, aí existe até uma parte da psicologia fala a respeito da positividade tóxica, né? Que é justamente aquele síndrome de Poliana, que quer ver só aquilo que é bom. E quando foi questionado lá o Espírito São Luís, no capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós poderíamos ver o mal nos outros quando ele existia, aí São Luís vem responder, olha, não ver o mal é um problema. Porque se ele existe, a gente precisa ver, até para poder evitar. Então, o otimismo não é só olhar, eu estou passando um desafio, que isso? Não estou passando nada, é vida que segue, bola para frente. Não, eu tenho que olhar aquilo ali, eu tenho que olhar. Mas com otimismo. Otimismo é ter a esperança de que aquilo vai melhorar. Isso é otimismo. Não é essa coisa de negar o mal, de negar o sofrimento na tentativa de ver só o lado bom. Ok? É por isso, né, que a gente até colocou aqui, quando eu quero ajudar alguém. Em vez de dizer, não pense nisso, seja positivo, eu vou dizer, me diz o que você está sentindo, eu disse. A gente começa a ajudar a pessoa a entrar em contato com esse mundo interno. Mas para isso a gente precisa tempo. Então, assim, chegou uma pessoa, você está no atendimento fraterno, por exemplo, esteja atento. No atendimento fraterno, o nosso movimento é justamente levar a pessoa à interiorização. E ela vai olhar aquele mundo dela e buscar recursos doutrinários, recursos junto aos amigos espirituais para poder amparar a pessoa. Aqui são algumas estratégias de como a gente lidar com o pensamento de ansiedade. Uma das coisas é lembrar que aquilo que é pensamento não é um fato. Eu preciso diferenciar isso. Às vezes eu assumo determinados pensamentos que aparecem na minha mente como uma realidade, aquilo não é. Então, lembre-se, aquilo é só um pensamento. Muitas vezes aparece um pensamento ansioso em mim, eu simplesmente falo, opa, isso é um pensamento. E pronto. Quando você faz isso, você está rotulando aquele pensamento como um pensamento, não é uma realidade. E ele não vai agir no seu corpo, na sua mente, da forma como um fato. Porque o cérebro, para ele, qualquer coisa, ele vai pegar e achar que é um fato. Ok? Aqui trazer a racionalização que a Joana fala, buscar alguma interpretação alternativa da situação, praticar a aceitação, a gente vai ver que a aceitação em qualquer situação, ela é essencial. Eu tenho que aceitar que eu estou ansioso. Por quê? Se eu não aceito que eu estou ansioso, eu não cuido. Então, eu só tenho como cuidar quando eu aceito. Utilizar algum recurso que facilite o enfrentamento. De novo, enfrentar. E buscar atendimento adequado quando a ansiedade ela começa a níveis muito elevados. Aqui a gente teria a raiva, só que eu não vou entrar muito na raiva, eu só vou trazer essa charge aqui para vocês. Olha que interessante. Existem vários problemas de visão. Tem miopia, estrabismo, astigmatismo, e aí o menino, mais inteligente do que o outro, né? A raiva. Então, a raiva é um problema de visão. Por quê? Com a raiva, a gente enxerga tudo errado. Por quê? Se eu estou com raiva, eu vou sempre buscar algo que vá fortalecer aquele tipo de pensamento que eu estou. Eu perco os pensamentos que são contrários.
Eu perco as situações que são temporárias. Eu não pego essas outras. Por quê? Eu quero estar certo. É isso que a gente quer. Eu quero estar com a razão. E para estar com a razão, eu preciso de coisas que reafirmem aquilo ali. E é por isso que muitas vezes a gente chega para contar para alguém, aí chega, olha, dona Ângela, aconteceu uma situação terrível, foi assim, assim, assim. Aí a dona Ângela vem e me pergunta assim, mas você não pensou que podia ser isso? Aí eu fico com raiva da dona Ângela. Porque eu queria que ela reafirmasse aquilo que eu estou falando para ela. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu quero é que ela aceite aquilo, que ela fique com raiva junto comigo, né, para companheiro e companheiro, né? Então, assim, pois é. Aí, assim, a gente não quer ir para a reflexão, a gente quer estar certo. Então, em qualquer situação, pense, e se eu estiver errado? E se aquilo que eu consegui captar da situação não é o todo, só uma parte? Então, eu posso ressignificar aquilo que eu estou vivendo. Agora, gente, eu queria só a gente entrar isso aqui, para mim, é o mais importante para nós agora. Joana de Ângeles vai falar no último capítulo, que é o capítulo sobre morte. Ela vai falar que há muita beleza em todas, aqui vocês viram o destaque, né? Todas as expressões da vida. E ela aqui, ela estava falando da morte. A pessoa já está numa etapa terminal e ela fala que há muita beleza em todas as expressões da vida. Bastando que se adquira a ótica própria e se adaptem os sentimentos à situação na qual se presenta. Então, eu preciso agora começar a olhar as minhas situações numa ótica diferente. Lembra da ideia do trabalho que é ruim? Mude a ótica. E é para tudo. Está vivenciando qualquer desafio, comece a trocar a ótica de olhar para esse desafio. Cada desafio é uma oportunidade para tirar de dentro de cada um de nós o que existe melhor. Lembra aqueles recursos que a gente não sabe que eles existem? Eles saem justamente no desafio. Eles aparecem justamente no desafio. Mas, para isso, eu preciso mudar a minha ótica. E eu preciso, principalmente, adaptar os meus sentimentos à nova situação. Aquela realidade que eu tinha antes, ela agora não existe mais. Pensa numa pessoa, numa situação, um desafio muito grande. Ela tinha uma determinada realidade e ela queria que aquela realidade continuasse. Mas a vida ofereceu algo diferente para ela. E se a vida ofereceu algo diferente, porque aquilo ali é o melhor. A vida, ela é muito mais inteligente. A vida, ela é regida e mantida por Deus. Então, se aquilo aconteceu para mim, é exatamente aquilo de que eu necessito, nesse momento da minha existência. Eu mudo, então, a minha ótica para poder observar agora essa coisa de forma diferente. E eu adapto o meu sentimento a essa nova realidade. E eu me adapto. E eu aceito. Eu estou vivenciando aquilo. Para ser uma pessoa melhor. Eu estou vivenciando isso para que eu possa ser igual agora não. É por isso que a gente vive esses desafios, essas crises. Porque se eu não olhar para as situações, as crises virão. Eu posso antever as coisas, olhando cada sentimento, olhando cada emoção, olhando cada pensamento. Ou eu posso ir deixando que a crise me acorde. Desperta, ó tu que dormes. É isso que o Cristo vem falar para a gente. Que a gente desperte em cada momento. E é por isso que a gente vai ver que, psicologicamente, a felicidade ela pode apresentar-se de maneiras variadas, apenas alterando a face da realidade.
esse olhar diferente que eu coloquei. Mas essa é a grande pergunta. Como eu vou conseguir enxergar beleza e alegria em todos os momentos da existência? Como eu vou conseguir isso? E aí, a grande resposta é Deus. Deus está olhando para você. Deus está cuidando de você. É por isso que você não pode colocar nada, nem ninguém, nem dinheiro, né? Não se pode servir a Deus que amarrou isso. Não vamos colocar um determinado médium, uma determinada pessoa, coloque Deus no lugar dele. Deus é absoluto, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é o que existe de maior, de melhor, de mais poderoso, ele é todo o poder. Para ele não existe nada que seja impossível. E é ele que está olhando para você neste instante. É ele que está cuidando de você neste instante. É ele que está olhando, vendo cada coisa que está lá escondida, que está lá no seu inconsciente, e que está percebendo, olha, nesse momento, a dona Ângela agora já pode vencer essa situação. Deixe que a situação venha. Aceite aquela situação como essa oportunidade de crescimento. Lembrando que você tem costas quentes. Deus está junto de você. Deus está cuidando disso. Então, olhe para aquela situação em frente. Enxergue, então, qual é a beleza que esse momento traz, qual é a alegria que você vai tirar ao enfrentar este momento. E você vai ver que a sua vida ela vai ter um tom muito diferente. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Eu gostei muito dessa parte que está lá no livro Fonte Viva, na lição meio assim, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Gente, não há nada que seja impossível. Nada. Não deixa a dúvida te vencer. Então, essa situação que você julga, não vejo uma luz no final desse túnel. É que a gente ainda está muito no início. É preciso caminhar mais. É preciso dar alguns passos e a gente vai ver que a luz vai se fazer. Então, é enfrentando, é indo, é caminhando. Não pare. Existe uma filósofa que eu gosto muito. Ela se chama Dory. E ela fala, continue a nadar. Né? Então, assim, gente, continue a nadar. A gente não pode parar. Né? Então, continue a nadar e a gente vai. É justamente nesse movimento de continuar a nadar. O filósofo Dory, né, que nos ensina, é que a gente precisa, sabendo de que em cada movimento da nossa nadadeira, Deus está presente. Em cada momento da nossa vida, Deus está presente. É por isso que qualquer conflito, ele vai se dissipar. É por isso que qualquer situação, ela vai se resolver. E Joana fala, gente, nós temos a ideia de que a nossa vida é uma vida de um espírito imortal. Então, eu amplio muito a minha visão quando eu percebo que o amanhã ele vai ser. E a gente deve se lembrar que nós podemos ir até onde o nosso braço alcança. Já viram? Eu posso ir, e aí, para mim, é a solução de qualquer coisa da ansiedade. Eu preciso ver o que eu posso fazer. Diante da situação, o que é possível para que eu possa fazer? Ajuda-te, o céu te ajuda. Então, estique os seus braços, veja até onde eles vão. Fez o que você podia fazer, o resto se chama
entrega. Você entrega o restante para Deus. Então, faça a sua parte e depois, o mais, a solução dele. É isso, você vai entregar para Deus isso. É por isso. Essa frase, se eu não me engano, eu vou falar o livro, não, melhor para não errar. Então, quando lhe faltarem braços humanos, os braços de Jesus estarão abertos para você. Então, se faça aquilo que lhe é possível. E mais, deixe. Porque com quem pode mais? Deus, com esse Espírito extraordinário, chamado Jesus, é como os mensageiros deles, com eles. Já não é mais da sua alça. Saiba ter a humildade de entender que eu só posso vir até. Tem um pastor, ele até desencarnou na pandemia, e ele colocou uma frase que eu sempre lembro dela. Ele fala, olha, eu agora fiz a minha oração de entrega a Deus. E agora eu vou tomar um sorvete e assistir um filme. Para mim, eu acho extraordinária essa frase, porque eu vou tomar um sorvete e assistir um filme, é porque eu já entreguei, eu agora estou tranquilo. Essa situação agora que eu já entreguei é com Deus, já não é mais comigo. Então, eu fiz aquilo que eu podia. Agora, eu vou tomar um sorvete e assistir. E Jesus, mestre de cada um de nós, ele possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos motivando, nos ajudando para que a gente possa tomar um sorvete e assistir um filme. Para que a gente possa continuar a nadar como a nossa filósofa Dori nos ensinou. Que a gente possa enfrentar a cada dia, sabendo que Deus está ao lado de cada um de nós, em cada instante da nossa existência, dando cada passo conosco. Lembra da estrada de Damasco? Eles andaram lado a lado com Cristo. E não lembro algum que esse tempo. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus, Jesus, que quer que seja, está junto de cada um de nós, caminhando conosco, lado a lado, nos ajudando, ombreando conosco, que a gente possa saber, fazer a parte que nos cabe, e tudo mais, entregar para Ele. Deus abençoe a cada um de vocês, nos fortaleça. Nosso muito obrigado pela oportunidade da conversa com vocês, que eu sou bastante, mas eu sou apaixonado por eles. Que Deus os abençoe e organize.